Olá, aluno. Eu sou a professora Patrícia. Estou aqui para falar hoje nesse nosso projeto de ensino sobre a andragogia e a formação de adultos. Nós vamos começar entendendo um pouquinho aqui, falando da nossa agenda, o que nós temos para falar dentro desse projeto, e depois vamos continuar as nossas discussões, entendendo inicialmente o que é esse conceito da andragogia e como que ela pode ser trabalhado, como que ele pode ser trabalhado dentro do contexto das organizações. Vamos lá para conhecer a nossa agenda. Nós vamos falar nesse projeto sobre os conceitos iniciais sobre a andragogia, então vamos falar sobre os princípios da andragogia, a educação de adultos e a relação professor-aluno na andragogia. Então esse é um tema, não é um tema recente, porém é um tema contemporâneo, um tema que auxilia aí o gestor, seja ele um gestor de pessoas, um gestor organizacional, um gestor de um departamento específico, a conduzir os trabalhos de formação, capacitação, treinamento e desenvolvimento de pessoas dentro de um setor, dentro de uma organização, dentro de um departamento. Então, como que eu começo a trazer um pouquinho isso aqui para vocês? Eu trouxe aqui uma citação do Rubem Alves, justamente para a gente entender o que é esse processo de educação. Educar é mostrar a vida a quem ainda não a viu. O educador diz, veja, e ao falar aponta. O aluno olha na direção apontada e vê o que nunca viu. Seu mundo se expande, ele fica mais rico interiormente. E ficando mais rico interiormente, ele pode sentir mais alegria, que é a razão pela qual vivemos. Olha só que legal, quando a gente traz um educador, um pensador, um professor, que fala da ação de educar. Quando nós estamos num contexto organizacional, num contexto de uma empresa ou de um outro tipo de instituição, em uma atividade de treinamento, em uma atividade de capacitação, o que nós estamos fazendo? Nós estamos envolvendo aquelas pessoas ou aquela pessoa em específico em um processo de educação. Hoje, quando nós falamos, por exemplo, das atividades de treinamento e desenvolvimento, nós falamos em uma junção dessas atividades justamente para promover não somente o treinar ou somente o desenvolver as pessoas de maneira isolada, mas sim o quê? O educar. É por isso que nós falamos muito em educação corporativa, falamos em processo de formação de pessoas, de educação de pessoas. E daí quando nós trazemos esses elementos a respeito da andragogia, é justamente para fazer o quê? Para conseguir pensar lá da pedagogia, trazer alguns princípios que estão na pedagogia, na ação de prática de ensino e trazer isso para o mundo da educação de adultos. No nosso caso, o mundo aí das organizações. Vamos entender agora qual é a origem, né, de onde vem essa palavra e como ela se constrói. Vamos lá. A andragogia, então, vem do grego andros, que significa que é adulto, e gogos, educar. Então, é um caminho educacional que busca o quê? Compreender o adulto. Então, quando nós falamos de pedagogia, nós estamos focando o quê? A criança, o processo de formação, até o adolescente, a gente pode dizer assim. A andragogia é uma ramificação, nós podemos dizer que é um desdobramento que traz algumas especificidades, porque aqui nós estamos tratando, no caso das organizações, dos profissionais que estão nesse contexto. É claro que se a gente vai para um ambiente de educação formal, para uma escola, nós temos as instituições de ensino, os cursos superiores e o próprio EJA, né, o ensino de jovens e adultos. Mas, nesse nosso caso, nós vamos falar especificamente, tentando focar para essa questão do trabalho da andragogia, desse trabalho desenvolvido pelo profissional que se volte a formar pessoas, a capacitar pessoas dentro de um contexto organizacional. Então, a andragogia, ela significa justamente o quê? O ensino para adultos. Observem aqui comigo. A andragogia é a arte de ensinar aos adultos, que não são aprendizes sem experiência, pois o conhecimento vem da realidade, ou seja, a escola da vida. É uma citação que a gente tem aqui, que foi tirada do site do Brasil Escola, de um educador, que é o Hansi, que é justamente para a gente entender o quê? Quando eu falo com adultos, eu estou falando aqui com você, que é um profissional, que já tem uma história de vida, que já tem uma experiência no mercado, que já está em um contexto, já está inserido em um contexto. Então, eu estou falando com alguém que tem o quê? Já fez parte do quê? Da escola da vida. Então, formar adultos, seja no mundo educacional ou no mundo organizacional, no mundo corporativo, eu estou falando de pessoas que já têm aí uma carga de trabalho, uma carga psicológica, uma experiência de vida. E eu não posso descartar isso.
É importante que o formador nesse processo, seja ele um professor, um instrutor, um capacitador, que ele leve em consideração esses elementos que estão aí intrínsecos nessa pessoa que está fazendo parte desse processo de formação. Porque toda aquela experiência que ele traz consigo, aquilo que ele leva para dentro desse ambiente de formação, é importante e pode agregar valor não só para ele e para o próprio formador, mas para todos que fazem parte daquele contexto, daquele ambiente também. Então, é sempre importante que haja uma valorização desse conhecimento que vem da realidade daquele formando, daquele educando. O papel do educador, então, dentro desse processo, qual é? Facilitar a aprendizagem, enfatizando nesse procedimento a bagagem de informação trazida por seus educandos, que é isso que eu acabei de comentar. Levar em conta a experiência, levar em conta as histórias que ele tem para contar, os exemplos que ele quer trazer, criar uma dinâmica em que essa pessoa, em que esse adulto, ele se envolva naquele ambiente, em que ele interaja, é claro, trabalhando em cima de conceitos, em torno de teorias, de ferramentas, de direcionamentos que precisam ser dados, mas levando em consideração aquilo que ele traz com ele mesmo, aquela experiência, aquela bagagem que é trazida justamente por quê? Porque ela é muito enriquecedora do contexto de formação dessa pessoa. Quem é esse aluno? Esse aluno adulto, esse aluno que faz parte de uma atividade de capacitação ou de uma sala de aula em um curso superior, alguma coisa assim. Esse aluno, o que ele busca? Ele busca desafios e soluções de problemas que farão diferença em suas vidas. Busca na realidade acadêmica realização tanto profissional como pessoal e aprende melhor quando o assunto é de valor imediato. Aqui a gente pode falar um pouquinho, já fazer um gancho com o que nós chamamos de aprendizagem significativa. Então, quando eu ensino algo, quando eu vou ministrar um treinamento, quando eu vou fazer uma capacitação, quanto mais significado eu dou para aquilo que eu estou trabalhando, no caso de uma organização, por exemplo, eu vou realizar uma capacitação, uma formação de pessoas relacionada a algo daquela empresa, daquela organização. Quanto mais significado for dado para aquele conhecimento que está sendo passado, mais essa pessoa ela vai aprender. Porque ela vai entender que aquilo é importante para a atividade que ela realiza, para a própria função dela, para o próprio desenvolvimento individual, para o próprio desenvolvimento pessoal. Então, quando nós falamos dessa questão de buscar, que esse adulto, essa pessoa, ela busca na realidade acadêmica algo que busque, que traga realização não só profissional como também pessoal, nós estamos falando de processo de formação, de trazer conteúdos de uma maneira em que essa pessoa, que é esse adulto, ele encontra o quê? Significado naquilo que ele está aprendendo. Então, é aquela fase, por exemplo, quando a criança tem, mas por que eu tenho que aprender isso? Porque tem ponto final? Não é desse jeito. Né? O adulto é por que eu tenho que aprender esse assunto? Qual a importância dessa capacitação? Qual a importância, por exemplo, do desenvolvimento desse conteúdo para a sua formação? É importante porque vai auxiliar justamente aqui na formação das pessoas e tudo mais. Aqui nós temos um conteúdo específico. Quando eu vou trabalhar um treinamento, quando eu vou trabalhar um processo de formação de pessoas dentro de um contexto organizacional, eu também tenho assuntos específicos. O importante é o quê? É dar significado a esses assuntos, de maneira que essa pessoa, que esse aprendente, ele consiga enxergar esse significado e com isso ver o quanto é importante, tanto para a sua vida profissional quanto a sua vida pessoal. Dessa forma, quais os outros dois pontos nós temos aqui que vale a pena conversar um pouquinho sobre eles? Primeiro, que o aluno adulto aprende com seus próprios erros e acertos e tem imediata consciência do que não sabe e o quanto falta de conhecimento prejudica. Salvo raras exceções, casos muito específicos que a gente pode se deparar ao longo aí de um processo de formação, seja uma capacitação, enfim. Nós, enquanto aprendentes adultos, nós conseguimos entender aquilo que a gente essa é a consciência, aquilo que a gente precisa se aprofundar. Então eu tenho que estudar um pouco mais sobre esse assunto, eu tenho que explorar um pouco mais sobre isso, eu estou com dificuldade nesse ponto do conteúdo. Nós conseguimos ter essa consciência e com isso que nos mobilizamos, nós temos a ação de buscar mais informações, de trabalhar melhor esses conteúdos nos quais a gente tem
dificuldade, nos quais a gente tem, na verdade, deficiência no sentido de aprender, ou no sentido de saber, na realidade. O outro ponto que também envolve esse contexto, quando nós falamos do aluno adulto, é justamente o quê? Que nós precisamos, enquanto formadores, ter a capacidade de compreender que na educação dos adultos, o currículo, ou seja, o programa do treinamento, aquilo que é oferecido, os conteúdos, deve ser estabelecido em função da necessidade desses estudantes, pois são indivíduos independentes, autodirecionados. Aquilo que eu falei da aprendizagem significativa, isso se encaixa aqui nesse contexto. Então, eu não posso colocar um conteúdo ou um assunto, conjunto de assuntos, sem que esse conjunto de assuntos seja realmente necessário a essas pessoas, que elas não encontrem aquele significado que eu comentei anteriormente. Há necessidade realmente desse programa de capacitação, há necessidade realmente desse conteúdo ser trabalhado neste momento. Caso contrário, nós vamos perder o significado, nós vamos ter pessoas que não vão se envolver com aquela atividade, com aquele processo de formação. Então, é muito importante que isso daqui seja levado em consideração sempre que nós falamos aí desse âmbito que envolve o aluno adulto. Outro ponto, vamos falar um pouquinho mais da andragogia em si. Na andragogia, a aprendizagem adquire o quê? Uma particularidade mais localizada no aluno, na independência e na autogestão da aprendizagem para aplicação prática na vida diária. O que nós observamos aqui com esse recorte? Que quando nós falamos do ensino de adultos, quando nós falamos da andragogia, nós estamos falando de uma pessoa que, por ela trazer toda aquela bagagem, aquela experiência de vida que a gente viu um pouquinho anteriormente, ela tem um grau de independência, de autonomia muito grande. Então, quanto mais se enxergar, essa pessoa enxergar que ela pode aplicar ou materializar aquele conteúdo, melhor ela vai aprender. Então, aquela questão que a gente fala, aprender na prática, né, conseguir colocar em prática, conseguir aplicar isso no dia a dia, quanto mais isso acontecer, mais essa pessoa vai aprender. Outro ponto, que os alunos adultos, eles estão preparados a iniciar uma ação de aprendizagem ao se envolver com sua utilidade, para enfrentar problemas reais em sua vida pessoal e profissional. Por isso que quando nós falamos do ensino de adultos, nós trabalhamos muito com cases, com situações do dia a dia, com práticas ali do cotidiano desse aluno, dessas pessoas, com situações que estão acontecendo, que estão sendo divulgadas, por exemplo, na mídia ou em outros canais, coisas, elementos ou ações que acontecem na regionalidade, naquela cidade, naquele estado, enfim, naquela região, porque isso adquire um significado maior e o aluno consegue, o formando, o educando, ele consegue naquele processo perceber que aquele conteúdo é importante para enfrentar esses problemas da realidade, esse dia a dia que ele faz parte, essa rotina que ele vive e convive com ela todos os dias. Como que deve ser a relação, então, desse professor com o aluno adulto? É uma reflexão que a gente precisa sempre fazer, né? É uma relação professor é professor, aluno é aluno. Mas nós temos que ter relações diferentes quando nós falamos desse aluno, que é o aluno aí que já está, que já tem essa história de vida, já tem essa experiência, que é um aluno diferente da criança, enfim, que está ali entrando na escola, que tem outro tipo de maturidade. O professor, nesse contexto, ele precisa ser o quê? Um facilitador, né? Facilitador desse processo de ensino-aprendizagem. E o papel dele aqui é o quê? Transformar o conhecimento em uma ação recíproca de troca de experiências vivenciadas, sendo um aprendizado em mão dupla. Então, quando nós falamos da formação de pessoas adultas, nós temos que quebrar aquele paradigma da aula extremamente expositiva, em que só o professor fala e o aluno ouve. Muitas vezes o aluno pode ouvir? Pode. Eu posso ter uma sala de aula, isso quando eu falo sala de aula, eu posso falar uma sala de treinamento lá na empresa também, em que as pessoas são disciplinadas, que elas estão ali, não vão atrapalhar aquele instrutor, aquele professor falar. Mas a pergunta é, eles estão realmente aprendendo? Eles estão realmente fazendo parte daquele processo? Essa é a preocupação que nós, enquanto educadores, enquanto formadores, precisamos ter. Então, quanto mais nesse processo, em relação ao aluno e professor, aluno e instrutor, precisa ser recíproca.
Quer dizer, a aprendizagem deve acontecer dos dois lados. É necessário que haja trocas de informação. É claro que o professor ele precisa estruturar esse processo. Ele precisa planejar como essa capacitação, essa aula vai acontecer. Mas o importante é o quê? Que existam experiências que sejam vivenciadas naquele contexto. Entre professor e aluno e entre os pares também, porque isso acaba sendo enriquecedor para a atividade e para o desenvolvimento de cada indivíduo. O que nós observamos então, ainda falando aqui dessa relação professor-aluno, que devem ser relações horizontais. Isso quer dizer o quê? Eu não estou falando de uma hierarquia, o professor ele é o superior e o aluno ele está numa hierarquia abaixo. Estou falando aqui de parcerias, né? Existir uma parceria entre facilitador e aprendizes, colaboradores de uma iniciativa conjunta, em que os empenhos de autores e atores são somados. Então, a metodologia de ensino e aprendizagem se fundamenta em eixos articuladores da motivação e da experiência dos aprendizes adultos. Olha que legal. Quando eu falo, então, dessas trocas, dessa reciprocidade, eu estou falando, existe uma autoridade no sentido de, ele é o meu formador, ele é o meu professor, ele é o meu instrutor. Claro que existe, a gente sabe disso, que ele está ali, na verdade, para te conduzir num processo de aprendizagem. Mas eu não posso descartar essa relação de parceria, essa troca de experiência. Por exemplo, eu trabalho com educação superior já há algum tempo. Muitas vezes, enquanto professor, eu aprendi, muitos, não na maioria, né? Muito mais com os meus alunos do que eles comigo, com certeza. E eu estou falando ali, muitas vezes, da relação no dia a dia, lá no próprio ensino presencial. Então, o que acontece? Essa troca ela é muito rica. E quando eu falo aqui da relação professor-aluno, eu estou falando justamente disso, de possibilitar, de promover relações horizontais, de maneira que a motivação ela aconteça, de maneira que as pessoas tenham experiências enriquecedoras e que ambas as partes saiam ganhando nesse processo. Outro ponto que nós temos ali, quando nós falamos da questão da relação professor-aluno, é justamente o quê? Que os alunos adultos aprendem compartilhando conceitos e não somente recebendo informações a respeito, que é justamente aquilo que eu comentei da aula extremamente expositiva, quando o professor ou o instrutor, ele fala durante minutos, durante horas, durante um tempo todo, o quanto daquilo ali é retido. O quanto daquele tempo precioso, tanto do instrutor quanto das pessoas que estão ali, é realmente aproveitado. Então, nós temos sempre que repensar essa metodologia. É um desafio muito grande trabalhar com processos de formação de adultos, seja na empresa, seja na escola, ou seja na instituição de ensino superior? Claro que é, mas é algo que a gente precisa se preparar para fazer. Por quê? Porque tem como fazer isso acontecer de uma maneira que seja enriquecedora e que realmente traga bons frutos aí para os envolvidos. O outro ponto que nós temos aqui, ele diz justamente o quê? Que é desta coexistência, essa relação e participação nos processos de decisão e de compreensão podem derivar contornos originais de resolução de problemas, de liderança, identidades e mudanças de atitude em um espaço mais significativo. Isso quer dizer o quê? Que esse processo de troca faz as pessoas envolvidas nele se modificarem no sentido de se desenvolverem, de enxergarem novas possibilidades de resolução de problemas, novas formas de executar a atividade, que se não houvesse essa troca, na realidade isso não seria possível. Então esses foram alguns pontos, foi o primeiro momento que nós tivemos aqui para começar a falar sobre a andragogia, a formação de adultos. Depois nós continuaremos aí com o nosso conteúdo e com as nossas discussões.